Vim aqui conversar com o Guilherme da Ray, falar um pouco sobre o mercado, análise de dados, estudo de concorrência, que é um cara que entende tudo. A empresa dele faz vários jobs, tanto para o mercado imobiliário como para outros segmentos. E aí ele explica um pouquinho o que é a Ray para as pessoas conhecerem melhor o trabalho que vocês fazem. Show. A Ray é uma empresa, Cecília, que a gente buscou em tecnologia para a informação. Para a informação de valor que o mercado hoje em dia, de fato, pode trazer para uma decisão. Sabe aquela decisão que às vezes o empresário, tomando decisão, ele fica ali muitas vezes em dúvida, dorme com aquilo e acaba atrasando o processo decisório? É aí que a gente entra em realmente elucidar se aquele produto ou serviço dele é viável, como é viável, para quem é viável, ou é o futuro daquela empresa ou daquele produto no mercado, para que ele realmente possa fazer os investimentos, principalmente assim da melhor maneira possível, sua estratégia de comunicação, de marketing comercial, da melhor maneira possível e realmente gerar eficiência. Nós somos uma empresa de fato que busca trazer performance no dia a dia ali para as organizações, via dados, né? Até que nossa frase, né, que traduz muito bem o que a gente faz, é realmente trazer dados para o dia a dia das organizações. Perfeito. Eu vou pedir para você falar um pouquinho de um estudo de caso para o mercado imobiliário, para elucidar esse trabalho de vocês na prática. Guilherme, fala um pouquinho do público-alvo e das personas. Eu acredito que as construtoras, às vezes, geram os leads orientados pelas agências de tráfego e tudo mais, mas de repente não vão com tanto foco ao target correto. Ou às vezes até vão e não sabem o potencial daquele lead. Fala um pouquinho mais desse trabalho que vocês fizeram, que é bem bacana. Perfeito, Cecília, exatamente. A gente percebe que hoje no mercado imobiliário, você saber diferenciar público-alvo da persona, né, ou da buyer persona principalmente, é muito importante. E qual que é a diferença, né? Porque é muito falado, né, nos jornais, na mídia, persona, público-alvo, buyer persona, qual que é a diferença? Público-alvo de fato é público mais genérico. É quando você fala assim, tal empreendimento, tal imobiliária, ela vem para qual segmento? Ou aquele empreendimento é para qual segmento? Quando você fala, por exemplo, é para alta renda, é médio padrão, ou é mais popular, por exemplo, isso está falando público-alvo, algo mais genérico, sabe? Quando você fala o buyer persona, ou a persona, digamos assim, mas primeiro falando sobre a persona, já seria realmente, não é alta renda. É o médico de 45 anos, que tem o hobby de fazer tal ponto, que ele mora já em tal cidade, ele tem 2 filhos, ele é separado, ele é casado. É quando você realmente descreve ali uma pessoa de fato. E você pode até ir mais além. Quando você descreve uma pessoa numa região, além, é claro, de todo esse aspecto sociodemográfico que está em dia, você realmente descreve uma pessoa mesmo. Não é nem falar o médico e tudo mais. Você fala, não, é o João Macedo, de 48 anos, casado, pai de 3 filhos, trabalha 5 vezes por semana até 8 da noite, gosta de tomar cerveja nos finais de semana, não curte muito piscina. É você realmente compreender ali os aspectos dele. É isso que vai fazer muitas vezes ali a diferença entre conhecer o cliente e realmente entender ele como um todo para poder vender um empreendimento que a gente sabe que é uma venda complexa, né? A buyer persona, o nome aí já entrega um pouquinho da diferença, é realmente o pagador daquela questão. Isso no mercado imobiliário eu acho que ele é ainda mais latente. Por exemplo, talvez é muito comum, digamos, vamos dizer assim, aquele empreendimento de médio alto padrão na capital brasileira, ele pode ser às vezes atrair aquele casal recém-casado que quer buscar ali um primeiro imóvel e tudo mais, que de fato o público-alvo é ele, a persona é esse casal, mas, por exemplo, o pagador daquele imóvel pode ser os pais, sabe? Pode ser às vezes um avô, sabe? E aí também já muda um pouco, sabe? Eu acho que às vezes a construtora ou o corretor, ou a imobiliária, ela tem que ter uma noção às vezes de comunicação ou de entender ali, né, na negociação claramente quem é a persona, que é de fato quem vai usar o imóvel, que vai influenciar na maior parte, mas entender também quem é a buyer persona e adequar às vezes flexibilização de pagamento, adequar o que é que seja ali para encaixar os dois mundos
é muito importante, porque essas cabeças às vezes podem entrar em choque, né? E aqui nesse case, a gente fala um pouco sobre isso, de como identificar o público-alvo até a persona, sabe? O público-alvo, muitas vezes, até mostrando aqui esse case que foi feito lá para São Paulo, com ênfase no bairro dos Jardins, muito com o intuito realmente de compreender quais eram as necessidades da região e como é que isso se adequava ao público-alvo da região como um todo. A gente fez para isso desde o enriquecimento da base do cliente até também, finalmente, definir as personas para esse cliente. Porque aí também mora outro problema, né? Muitas imobiliárias, corretores possuem aí centenas, se não milhares de leads em sua base, mas é aquela coisa, ele sabe que é o Guilherme, que é a Cecília, que mora em Recife muitas vezes, e o contato daquela pessoa. E não sabe simplesmente mais nada, não sabe o background daquela pessoa, o que aquela pessoa faz, deixa de fazer, envolvimento dela familiar, se é solteiro, se é casado, se é não sei o quê. E a gente sabe que na venda de um imóvel isso pesa às vezes mais do que saber se o nome da pessoa é Guilherme ou Cecília. Não importa o nome da pessoa, mas importa sim se ela tem filho, se ela tem emprego estável, se ela, enfim, como é que é o background dessa pessoa. Então, primeiramente, a gente fez um enriquecimento de base para esse cliente primeiro entender, tá, de tudo que eu já vendi, qual que era o perfil médio desse cliente de maneira realmente mais aprofundada. Isso foi o primeiro ponto. Entrando nos concorrentes, como a gente vai mostrar já já. E aí, é claro, entender os concorrentes é algo de extrema importância, realmente, para você não, às vezes... É aquele velho ditado, né? Todo mundo que está fazendo um empreendimento próprio, um negócio próprio, sempre vai achar que o seu é o melhor. Você sempre superestima. Você costuma superestimar tudo, né? É normal do ser humano, né? E a análise do mercado no viés do concorrente é muito, às vezes, de trazer para a realidade, no chão. Agora, de fato, se você realmente for muito bom, você vai também inflar seu ego. Porque aí você, muitas vezes, alguns clientes da gente, é aquela coisa, ou ele sai da reunião meio, tem muito o que fazer aqui, tem muito que melhorar, ou ele fala, tô no caminho certo, e rapaz, vai ter pra ninguém não. Então, assim, pode ser uma confirmação, e legal, tem a confirmação também, até pra você saber que não é a linha certa. Ou então, olha, não é tudo isso não, vamos recapitular, vamos pivotar, que aí, de fato, é quando a pesquisa ela tem um efeito mais prático no cliente, tá? E aí depois a gente de fato adentramos a nível de referenciamento nos bairros, como eu vou mostrar, para depois criarmos as personas. Então aqui é um pouquinho de como a gente começa a delimitar as personas, né? Desde identificar naquele perímetro como que de fato está situado o público. Por exemplo, a gente descobriu que nessa zona de São Paulo, depois de paulistano, o que mais tinha lá era goiano, sabe? Interessante. Então, às vezes é um dado que o cara fala, caramba, goiano depois de paulistano, nem imaginava. O que pode atrair um goiano? Sabe? Quais são os hábitos desse cara? Se ele tá lá é por quê? É empreendimento, ele tá lá porque às vezes ele pode ter uma segunda moradia para lazer em São Paulo, né? Para ter aquela estadia ali mais rápida. Por que é o goiano? Provavelmente, e como a gente descobriu depois com esse cliente, tinha explicação. Sabe? De fato, tinha um porquê. E qual foi a nossa teoria depois de estudar um pouco melhor aquele cliente, por exemplo? O goiano, por exemplo, o que acontece? O agronegócio, de fato, a operação se concentra toda no centro-oeste, norte, parte do nordeste, mas a holding, a administradora daquela grande corporação agropecuária, o administrativo deles está em São Paulo muitas vezes. E aí quem mora lá, especificamente nesses bairros analisados, que era o bairro de Jardim Paulista e parte da Consolação, eram muitos trabalhadores, não apenas os executivos, mas trabalhadores também de nível gerencial dessas empresas, que eram puxados, iam crescendo, né? Começavam no operacional lá em Goiás, iam crescendo até chegar no nível gerencial e irem para São Paulo. E aí a gente viu que de fato era um público muito baseado nesse perfil. Aqui o detalhamento do público, um pouco também de algumas questões voltadas de fato ali para o quadra-quadra, que é aquilo que a gente fala, né? Hoje em dia você fala, eu moro em Vila Mariana, eu moro em Perdizes, Moema, não quer dizer muita coisa às vezes, sabe? Em Perdizes você tem, por exemplo, um empreendimento acima de 10 milhões, tranquilamente. Você tem empreendimentos abaixo de 1 milhão, tranquilamente também, ambos em Perdizes, às vezes ambos vizinhos, sabe? É como todo o Brasil, né? O Brasil é um país muito heterogêneo e eu acho que é daí que nasce a dificuldade, sabe?
é você fazer presunções, é o corretor às vezes fazer presunções generalistas num lugar heterogêneo, sabe? Então, ver o quadro a quadra, realmente compreender onde é que aquele lead mora, qual que é o contexto dele, que time de futebol ele torce. A depender da cidade, você descobre muita coisa da pessoa pelo time de futebol, né? Você consegue ter ali um parâmetro. É claro, não precisa ter um time de futebol numa landing page, né? numa página de vendas. É claro que isso não vai ter. Mas numa conversa informal, o cliente tá no stand, tá numa feira, sabe? Uma conversa mais descontraída, você pode conversar. Conversando sobre um aspecto pessoal e vai compreendendo ali. Mas é claro, no final dessa conversa, dessa interação, tem que ter um lugar para registrar tudo isso. Senão não valeu de nada. Então, que você estabelece uma conexão nele, que é importantíssimo para atração até da intenção do... Ele começa a escutá-lo diferente, quando você se conecta. E essa é a importância de time, que você falou, mas de uma conversa mais informal, não um foco tanto no produto, na venda. E aí depois você aborda ele, você já buscou a atenção dele, você já teve essa atenção retida, e aí você já entra num nível de interesse, porque ele já está um pouco mais desarmado. Exato. Nesse caso. Então o que você falou é perfeito, porque você ter a informação além de dado demográfico, você entra em comportamento, você entra em intenções dele, então você conecta muito mais. Com certeza. E até para você entender o ritmo de vida que ele está hoje, sabe? Acho que a venda também ali do corretor, da imobiliária, acho que ela também deve se dar muito também ao ritmo de vida daquela pessoa que tá tratando na hora, né? E esses dados, essas conversas, anotar isso num bom CRM, ter isso ali bem descrito, isso faz total diferença ali no fechamento, né? Então, às vezes a gente percebe que o corretor até em uma hora ali, às vezes, pode saber de tudo da vida daquela pessoa, mas infelizmente uma semana depois não vai lembrar mais de nada, ou então de muito pouco, sabe? Saber se o cara pratica um tênis, pratica um futebol, isso pode interferir na venda, né? Futuramente ali, do hábito dele de vida. Pô, o cara tá se aposentando, pratica tênis, pô, vou oferecer pra esse cara vai ter interesse em comprar um pequeno flat numa zona totalmente urbana? Talvez não, talvez sim, para investimento. Se aposentou, vai ter um dinheiro, pode investir, enfim, tudo vai ser uma variável ali na hora do fechamento, né? E aí, Cecília, assim, a gente percebe que, de fato, ter em mãos informações sobre preferências de compra e o porquê delas, características do público e segmentar essas personas de uma maneira mais tangível é realmente, assim, imprescindível hoje em dia, né? Chegar numa persona realmente como essa, por exemplo, é o João, de 50 anos, divorciado, 2 filhos adolescentes, empresário no ramo da tecnologia, renda familiar 45 mil. Sabe? É muito legal você entender aí todo esse panorama, sabe? Uma pessoa que, opa, beleza, é uma renda de 45 mil, mas vamos lá, 45 mil em São Paulo, 2 filhos adolescentes, divorciado. Você olha, uma coisa é 45 mil digamos, em Recife, um contexto totalmente diferente, até de hábitos de vida. Outra é em São Paulo, com todo esse contexto. Inclusive porque você direciona o marketing, as peças publicitárias todas. O inbound marketing, o outbound marketing. Nesse caso do João, você não vai botar família, casais, crianças pequenas, ele tem 2 filhos adolescentes. Então, você já dá um redirecionamento a essa comunicação. Exatamente. Você não vai vender para ele a figura do paizão, né? Você vai vender a figura, às vezes, ali, de, enfim, né? Uma liberdade, vai vender liberdade num novo empreendimento, né? Vai vender, enfim, flexibilidade para os filhos. Querendo ou não, né? O perfil do João, por exemplo, aí é um perfil de, ainda assim, uma pessoa que compraria um apartamento em 3, 4 quartos, né? Ou por pensar no futuro em talvez, enfim, ter um novo cônjuge, com outros filhos que cheguem, né? Do outro cônjuge, já com os 2 dele, muitas vezes vai ter um entra e sai ali na casa. É complementar o que vocês fazem desse estudo, que eu acho fundamental, porque norteia tudo que é construtora, tudo que é imobiliária, tudo que é corretor. Mas importante demais é a pergunta. É o que a gente mais fala no mercado hoje, que é a habilidade do corretor de perguntar sem ser invasivo. É verdade. Então ele já tem um estudo grande, e isso
Não é tão comum que as empresas façam, por mais que seja necessário, mas o que vocês fazem é absolutamente diferenciado. Mas o hábito da pergunta, ele vai enriquecer e vai nutrir muito mais essa informação para que esse lead se transforme efetivamente num cliente. Exatamente. É aquela coisa, digamos, você faz um estudo como esse, num cenário demográfico bem específico, a gente percebe isso, né? Às vezes alguma imobiliária não, construtora pega algum empreendimento de sucesso, digamos, em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro, e faz um Ctrl-C, Ctrl-V daquele empreendimento, digamos, em Recife, em João Pessoa. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Mas pode ser também que dê muito errado, sabe? Que algum atributo ali que eles colocaram no empreendimento faz esse tudo pra lá, pra cá não faz tanto, ou vice-versa, sabe? Então é muito de compreender de fato esses aspectos para realmente acertar, e esses indicadores, né, mais pomposos do mercado imobiliário, né, o IVV, VGV, sejam ali mais acelerados, né? Quem sabe que esses são indicadores que estressam ali um pouco as imobiliárias, né, os corretores como um todo também. E de fato aqui esses foram alguns resultados obtidos. Construção de estratégias de marketing e de comunicação, né, como você bem disse, de maneira mais eficiente. Afinal de contas, quando você sabe do público-alvo, a persona, todos os detalhamentos, fica muito mais fácil comunicar, né? Eu sei me comunicar com Cecília, não sei me comunicar talvez com uma mulher de X idade de Recife. Isso é muito genérico para mim, né? Agora eu vou me comunicar com Cecília, isso é a atividade dela, sei alguns hábitos, sei alguns costumes, é muito mais fácil, né? Sei um pouco do background. Entendimento de demanda para otimizar a oferta, então é até, como a gente conversou, né? Saber exatamente toda essa relação de oferta e demanda na região, para o empresário ter o pé no chão, o corretor ter o pé no chão, provavelmente aquele cliente dele tá também olhando o empreendimento vizinho, e aí ele poder, enfim, saber jogar com as melhores armas que lhe cabem para, enfim, né, vender o peixe dele, e atualizações sobre a perspectiva imobiliária local. Então muito também de entender ali um pouco sobre as questões voltadas para o que é que o público também espera ali a nível de expectativa de atualizações. O que é que faria ele não comprar eventualmente o teu imóvel ali, ou a alocação ali específica, caso, enfim, algum imóvel com um certo tipo de perfil aparecesse, ou até para gerar som para futuras operações ali da empresa, sabe? Então, acho que é muito isso mesmo, de dar um norte tanto para o hoje quanto também para o futuro. Eu acho que é uma dinâmica ali que favorece muito o entendimento do corretor, da imobiliária, da construtora. Só recorte ao vivo é legal, é muito bom, claro, ainda mais para o curto prazo, né, para aumentar ali o IVV. Mas o longo prazo também é super importante. Sim, para o desenvolvimento dos produtos, as tendências, Exato. de novos lançamentos, você vai partir na frente, né? Você não vai fazer mais do mesmo. Você hoje já pensa em construir de forma direcionada. Exatamente. E aí a aderência do empreendimento é muito maior. Exatamente. Bem, obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi muito bacana. Eu acho que é importantíssimo que as construtoras, imobiliárias e corretores tenham essa leitura do que é um público-alvo, do que é uma persona, e direcione a sua comunicação. Tá bom. Muito obrigado, Cecília.